Oi pessoas, tudo bom com vocês? Hoje finalmente vamos falar sobre como montar um relatório de estágio aí bacana, legal. Vou dar algumas dicas para vocês de como eu montava o meu relatório. Lembrando sempre que é a minha experiência, o que eu vivi na faculdade durante 5 anos, tá bom? E para você que está pesquisando sobre o curso de farmácia, que ainda não sabe nada, ou que ainda não chegou no período ali de fazer o seu estágio obrigatório. Ao final do estágio obrigatório que você vai ter que cumprir em cada semestre, você tem que entregar um relatório ali digitado, todo certinho, né, com alguns tópicos exigidos ali pela faculdade, alguns pontos pessoais, né, que você vai colocar a sua vivência dentro do estágio. Então, além de fazer o estágio, você também vai ter que fazer esse relatório. E eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu montava o meu relatório, uma pergunta que eu recebo muito, né? E como que eu fazia, se era semanalmente, se eu fazia mesmo as pressas no final do semestre, e contar um pouquinho aqui para vocês no vídeo. Vale lembrar, gente, que esse relatório ele é sempre entregue no final, né, após a conclusão ali do seu estágio obrigatório, né, que você já fez a prática, então você está entregando ali a teoria. E uma outra observação é que esse relatório ele faz parte, então ele é muito importante porque ele faz parte da soma da sua nota que você vai ter ali no seu estágio obrigatório. Então, por quê? Para quem ainda nunca fez estágio ou ainda não entrou nessa parte, né, da faculdade e tal, quando a gente começa o estágio obrigatório, geralmente, vou dar um exemplo aqui para vocês, você começa a fazer o estágio obrigatório num hospital. Aí aquele farmacêutico responsável, né, pelos estagiários, porque vai ter um farmacêutico responsável em cada estágio, ele vai receber uma folha de cada aluno com vários tópicos, e dentro desses tópicos vão ter várias análises que ele vai fazer de cada estagiário. Uma delas, né, pontualidade, atividade desenvolvida, como que desenvolvia, né, com interação com as pessoas, e são vários tópicos. Deixe aqui nos comentários que eu posso fazer para vocês detalhadamente esse vídeo e tal. E no final do estágio você vai ter que entregar o seu relatório digitado, né, contando sua experiência. Esse relatório, geralmente os professores responsáveis por estarem à frente, né, do estágio, eles enviam no Word tipo como se fosse uma cópia, assim, sabe, do que eles querem que você monte. Então, a capinha geralmente é muito similar à capinha do TCC, com seu nomezinho lá no meio, logozinho da faculdade, no cantinho o nome do professor. Alguns colocam lá agradecimento, né? No meu não tinha agradecimento, era mais a capa muito parecida com a do TCC. Aí eu fiz uma colinha aqui, vou ler para vocês do que tinha no meu relatório. Como eu falei no começo do vídeo, geralmente esses relatórios eles são muito similares entre as faculdades. Então o que pode mudar é um tópico, subtópico, coisa pequena. No geral é sempre assim mesmo que é montado. Se vocês digitarem no Google relatório de farmácia no estágio de hospital, você vai achar inúmeros relatórios. Claro que ali é bom você dar uma pincelada, ver como que monta, mas absorver somente as partes, né, técnicas, vamos dizer assim, e colocar, obviamente, a sua experiência. Porque, gente, o professor ele sabe quando o relatório foi um Ctrl+C, um Ctrl+V, e quando realmente o aluno se importou e fez. E como eu falei para vocês, é uma nota muito importante, faz parte da nota final que você vai ter ali no estágio, tá? Então, para não ter problema, dedica um tempinho, vai fazendo um pouquinho por semana. Como que funcionava a minha estratégia, assim, né, na parte de montar o relatório? Era final do semestre, então era aquela correria, prova, trabalho, muito trabalho na faculdade. Apareceu assim, trabalho para dar e vender, né, vamos dizer assim. Fazia o quê? Todo final de semana eu anotava alguns pontos específicos, não chegava a fazer no Word, sabe? Eu anotava para mim não esquecer algumas coisas. E outra coisa que eu sempre colocava, que nem todas as pessoas que pelo menos eu via ali, né, que eu convivi, colocavam, eram os contras, né? Todo mundo colocava, é muito bom estágio, farmacêutico maravilhoso e tal. Geralmente, assim, os estágios, na grande maioria que eu participei, os farmacêuticos foram excelentes. Então, disso eu não tinha muito o que reclamar. Mas eu colocava alguns contras, tipo funcionários, né? Ou até mesmo como o trabalho ali era desenvolvido, sei lá, os horários, alguma coisa que eu achava que não estava legal, dava a minha opinião. E sempre, alguns professores, quando pediam isso para você colocar os contras, né? O que você achou de ruim ali, profissionalmente falando, pedir uma solução, né? E é até legal porque quando chega alguém de fora tem uma outra visão daquele problema,
da situação em si, então eu dava ali a minha solução que eu achava, né, interessante, e isso era bem legal, que a professora até comentava sobre isso e tal, achou bacana, né, e eram pontos negativos, e eu estou falando aqui profissionalmente, tá, gente? Por que eu estou enfatizando profissionalmente? Porque pode acontecer de no estágio ter problemas pessoais, né, perrengues, picuinhas, etc, com você ou até com outras pessoas, e você tem que vivenciar isso, que é pior ainda, né? Porque você tá lá e tem gente brigando que não tem nada a ver, você não tem nada a ver com aquilo, tá participando daquilo. Então essas questões a gente leva realmente pro coordenador, pro responsável da área lá, seja no hospital que você esteja fazendo, seja num posto de saúde, tá? A questão que eu coloquei aqui no trabalho do estágio são pontos negativos profissionalmente falando. Ah, tem uma fila muito grande para atendimento, então acho melhor distribuir senha. Essas coisas, assim, você dá, avaliar o problema e dar uma posição de melhoramento para para aquela situação, né, que tá ali. Então isso é bacana, os professores eles gostam muito quando colocam essas questões dentro do relatório do estágio. Então vamos lá, o relatório ele é montado com a capinha, como eu falei para vocês, parecido assim com o do TCC, tá? Se você nunca fez TCC, dá um confere aí no Google, que vocês vão ver a capinha, simplesinha, o nome da faculdade, o nomezinho no meio, professor, tal, tal. Aí tem o sumário, tem a introdução, tem o profissional na área, que não foram todos, gente, os professores que pediram, tá? Mas a maioria, que eu tive 3 professores diferentes durante os 5 anos da faculdade, então alguns pediram para colocar sobre o profissional na área. Por exemplo, quando eu fiz de hospital, né, hospitalar, o professor pediu para falar sobre a história do profissional farmacêutico dentro do hospital, antigamente, atualmente, o que mudou, melhorou e tal, entendeu? Então, não eram todos, mas tinha alguns que pediam, tá? O local, falar sobre a empresa, se for um hospital, por exemplo, no relatório do estágio hospitalar, eu coloquei quantos leitos tinha, quantos funcionários, como que funcionava, como que era o plantão, eu coloquei bastante coisa, coloquei até a mais, sempre colocava a mais do que o professor me pedia, então isso ficava top, tá? Atividades envolvidas, eu creio que esse é o ponto principal do relatório do estágio, onde vai ali 50% ali do foco da nota, tá? O que você desenvolveu geralmente nessa parte que entra sua atividade, atividade positiva, o negativo que você acha que, como eu falei de novo, profissionalmente, tá, gente? Não colocar nada de problema pessoal, você resolve fora. Então a gente tá falando aqui do profissional, tô enfatizando porque em alguns relatórios que eu li, o pessoal botava, né, quase como um diário. Não é, ali é questão profissional. Então você coloca atividade positiva que você desenvolveu, o que você desenvolveu, o que você achou de positivo, o que você achou de negativo, dando uma solução para o negativo, que é bacana, né? Você ajudar, né, com uma outra visão, uma pessoa de fora, uma outra perspectiva, vai que a empresa, né, adota ali, você ajuda, tá? E bibliografia, que é a parte, vai falar, mas para que bibliografia se eu vou fazer a minha experiência? Quando você for pesquisar sobre o profissional farmacêutico, ou até mesmo pesquisar sobre a questão da área que você vai estar desenvolvendo, se é hospitalar, se é de manipulação, se é homeopática, então é bacana que você pesquise fontes, livros, artigos. Então tem essa parte de bibliografia que muita gente me perguntou, né, mas para que você vai colocar bibliografia? Precisa sim, tá? Isso vocês vão ver sempre no relatório se o professor mandar um modelinho para vocês, tá? E apêndice, que é aquela parte que você coloca o que não tem, o que, entre aspas, faltou ali no relatório, que você acha importante colocar, tipo fotos. Eu colocava bastante fotos não de pessoas, assim, que não fosse eu, né, no serviço, sei lá, de medicamentos, que eu queria falar alguma coisa da estrutura, do ambiente, da sala, do programa, sempre colocava fotos, isso sempre me agregou uma pontuação bacana, tá? Bom, resumindo, e também tem a conclusão que eu esqueci de falar pra vocês, tá? No meu sempre tinha conclusão, então é sumário, introdução, o profissional, objetivo geral, objetivo específico, atividades envolvidas, né? Bibliografia, apêndice, conclusão. Conclusão é muito importante, tá? Em alguns casos, os professores pediam introdução, eu não coloquei aqui, né? Em outros, não. Então, a introdução foram poucas vezes, pra falar a verdade, né? Em todos os meus relatórios tinham sumário e conclusão e
atividades envolvidas, pontos positivos e negativos, então é bacana você botar lembrando de novo profissionalmente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vai colocar treta lá no relatório que não dá. Então era assim que funcionava. Eu sempre colocava bastante foto, sempre anotava para mim não esquecer. Então toda semana, o que eu fazia? Para ficar um relatório fácil de fazer e depois montar. Eu anotava num caderninho mesmo lá, um negócio que eu via, que fosse bacana, um negócio que eu não achava legal, anotava o que eu fazia sempre. Se me mandasse eu fazer faxina, eu anotava que fazia faxina. Se me mandasse buscar a caixa de remédio no 5º andar, eu anotava que ia buscar a caixa de remédio no 5º andar. Eu nunca cheguei a fazer faxina, tá? Por isso que eu tô falando aqui, nunca fiz, graças a Deus, né? Mas já teve colegas que chegaram a fazer faxina, então isso deu um BO danado lá na faculdade, mas enfim, né, gente? Estagiário, vocês sabem como que é. Mas carreguei bastante caixa de remédio já, tá? Já tive que buscar bastante coisa que me mandavam. A vida de estagiário não é fácil, meu bem, mas a gente tá aí. Hoje a gente tá formada, farmacêutica, esquece, né, dos perrengues. Mas colocar tudo que você desenvolvia profissionalmente no relatório é bacana. Colocar o ponto negativo, ponto positivo, né, que também não acredito que um lugar só tenha pontos negativos, sempre tem um ponto positivo. E colocar soluções ali que você acha, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, então é bacana você dar ali uma solução. E se você quiser ter uma noção, né, já que vai ser o seu primeiro relatório, dá uma busca aí no Google, dá uma olhada, mas não absorve muito, que pode influenciar os professores, gente, eles sabem quando você copia, quando você dá aquele Ctrl+C, Ctrl+V, então é bacana que você dê uma olhada só para ver a estrutura, como monta tecnicamente, caso o seu professor não tenha mandado nenhum modelo, né, que os meus professores, eles mandavam um modelinho no Word, vazio, assim, aqui você escreve não sei o que, aqui você faz não sei o que, tipo TCC, tá? E eu sempre encadernava. Quando eu não encadernava, eu comprava aquelas pastinhas com trilho e colocava, o meu trabalho ficava super bacana, dava um diferencial, tá bom? Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, e é isso, um super beijo, obrigada por assistir, até a próxima, tchau!